Olá, turma do terceiro ano! Estamos na semana 1 do PET 3 de vocês. Estou aqui nesse vídeo para trazer algumas orientações sobre os textos que vão ser trabalhados e sobre as questões relacionadas aos mesmos. Então fiquem atentos para que vocês possam depois responder as questões com tranquilidade. Vamos a elas então. Na primeira questão, nós temos a letra de uma música de Caetano Veloso, que se chama O Quereres. Quereres aí representa desejo do eu lírico e desejo da pessoa com quem ele mantém uma relação afetiva. Eu vou comentar apenas 2 estrofes da música, porque basicamente ela se desenvolve da mesma forma, segue uma mesma estrutura. E um recurso muito presente nessa música é a antítese, que é uma figura de linguagem que consiste em colocar palavras de sentidos opostos para expressar aquilo que o eu lírico sente, tá? E por que ele vai colocar essa oposição constante? Porque essa relação afetiva, ela é conflituosa, os interesses são distintos. Então, enquanto um quer uma coisa, o outro quer outra. Então, vejamos aí. Onde queres revólver, sou coqueiro. O revólver representa violência, enquanto o coqueiro representa paz, tranquilidade. Vejam aí a imagem que eu coloquei no início do vídeo. Depois, onde queres dinheiro, eu sou paixão. Então, um pensando em recursos financeiros, enquanto o outro está pensando em sentimentos. Depois, onde queres descanso ou desejo. Até na hora da relação íntima, eles têm conflitos. Um quer e outro não. Então, vejam aí que é uma relação afetiva bastante conturbada e ele vai expressando isso no decorrer da música, né? E aí, nessa outra estrofe, ele vai dizendo essas coisas também, né? Então, veja, onde queres comício, flipper vídeo. Comício é um lugar que geralmente o político faz o seu discurso, mostrando aquilo que ele pretende fazer se for eleito. Então, o comício aí representa o diálogo, uma conversa. Enquanto o flipper vídeo é um joguinho, alguma coisa para a pessoa distrair para fugir da realidade. Então, enquanto um quer conversar, o outro quer fugir da realidade. Enquanto um quer o romance, o outro quer uma música mais agitada. Então, sempre os dois estão de lados opostos, né? Olha só, onde queres a lua, eu sou o sol. Pura natura, o inseticídio. Então, ele está sempre de um lado e a pessoa amada está do outro. Então, ele vai sempre representando esse conflito que existe na relação afetiva que ele mantém com a outra pessoa. Então, basicamente, a música se desenvolve dessa forma. Sobre essa música, então, vem a seguinte questão. Caetano Veloso utiliza na letra da música uma figura de linguagem chamada antítese. Segundo Fiorin, que é um linguista importante, famoso, né? Trata-se de uma figura denominada antítese, do grego anti, em face de, em oposição a, e teses, proposição, afirmação, tese, em que se alarga o sentido salientando a oposição entre 2 segmentos linguísticos, sejam palavras, sintagmas, orações ou unidades maiores do que o período, para dar maior intensidade ao dizer. Então, a antítese, gente, é o seguinte: nós temos a tese, que seria uma afirmação, e esse anti que eu coloco no início da palavra, que eu agrego a palavra, ele vai significar oposição. Então, vocês vão achar dentro do texto palavras de sentidos opostos, justamente aquelas que eu grifei para vocês em vermelho. Na segunda questão, nós temos: o autor da letra da música presume que o interlocutor contribua atribuindo sentidos nos vazios do texto. Segundo Eco, o leitor deve tirar do texto o que o texto não diz, mas pressupõe, promete, implica ou implícita a preencher espaços vazios, a ligar o que existe nesse texto com o resto da intertextualidade, de onde ele nasce e onde ele irá se fundir. Que sentidos estão escondidos nessa canção de Caetano Veloso? Então, gente, quando uma pessoa produz um texto, ela vai colocar alguns sentidos nesse texto, mas cabe ao leitor atribuir outros sentidos também, dentro daquilo que o texto propõe.
Então, o que nós vimos nessa música do Caetano Veloso? Nós vimos que existe uma relação amorosa, conflituosa, em que as pessoas envolvidas possuem desejos opostos. Então, essa relação afetiva não está indo muito bem, porque enquanto um quer uma coisa, o outro quer outra. Mas, apesar disso, essa relação ainda se mantém, né? Então, o que a gente percebe é que existe uma relação difícil aí. Na sequência aí, nós temos um trecho de um livro que se chama Subjetividade e Experiência de Leitura na Poesia Lírica Brasileira Contemporânea, escrito por Ortiz Camargo. Então, o que ela diz sobre a leitura? Ela coloca que a leitura é mais uma experiência constitutiva da subjetividade, em seu esforço de apropriação da coisa poética, pois a memória do lido é um dos elementos a ser considerado como matéria de criação. Então, quando a pessoa lê, antes dela começar a leitura, ela já tem a sua subjetividade, ou seja, ela tem a sua maneira particular de ver o mundo. E ao ler, ela entra em contato com a subjetividade ou a maneira particular de ver o mundo do outro, daquele que produziu o livro. Então, quando você lê, você enriquece o seu repertório linguístico, você amplia o seu conhecimento de mundo, né? Ou seja, você adquire um conhecimento teórico mais aprofundado das coisas. Em seguida, temos a seguinte questão. Comente esses versos à luz de Ortiz Camargo. Onde queres comício, flipper vídeo. E onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. Onde há pura natura, o inseticídio. E onde queres mistério, eu sou a luz. Onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro. E onde queres coqueiro, eu sou o ovos. Ovos, gente, é uma granada, é uma arma, tá? Então, vocês vão comentar essa estrofe. Nós já comentamos anteriormente, né? Então não tem nem muito o que dizer. Mais uma vez, o eu lírico coloca que a relação afetiva que ele mantém com a pessoa amada é conflituosa, apresenta problemas, eles estão sempre em lados opostos. A seguir, nós temos um poema de Luís de Camões. Camões foi um poeta e soldado português, considerado o maior escritor do período do classicismo. Além disso, ele é apontado como um dos maiores representantes da literatura mundial. Autor do poema épico Os Lusíadas, revelou grande sensibilidade para escrever sobre os dramas humanos, sejam amorosos ou existenciais. Pouco se sabe sobre sua vida, portanto, o local e os anos de seu nascimento e morte ainda são incertos. Esse poema que eu vou ler para vocês é um poema lírico, então ele é um poema subjetivo e que fala sobre o amor. O que ele diz aí? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então vocês vão perceber também nesse poema muita contradição, muita oposição. Da mesma forma que na música do Caetano Veloso, aqui também há muito o uso da antítese. Na primeira estrofe, a aproximação de sentidos impossíveis, como o fogo que não se vê, a dor de ferida que não dói, a alegria triste e a dor que é sentida, sem que se sinta, mostra a natureza de que o amor é um sentimento que nos leva a ideias controversas sem que se perca seu sentido. Aqui também é uma ideia causal. Primeiro vem o fogo, depois a ferida e depois a dor. Na segunda estrofe, ainda há aproximação de ideias opostas, mas dessa vez de maneira a alcançar um estado máximo. Não querer mais do que, nunca e ganhar são ideias com sentidos absolutos, que mostram a força desse sentimento. E ainda por meio de antíteses, na terceira estrofe, o poeta explora um tema muito comum nas cantigas, a guerra. Aqui, de modo a aproximar o amor às tradições medievais,
Mas para ele, o amor é como um inimigo ao qual desejamos nos unir com todas as forças. Na estrofe conclusiva, a ideia que se exprime é exatamente a da maravilha da possibilidade de dualidades do amor, essa dor que consegue ser tão prazerosa. Resumindo então, observe que este poema sobre as contradições do amor começa com a palavra amor e termina com ela de forma interrogativa. Então o poeta tenta definir o que é o amor e não o consegue, fica apenas o registro do seu caráter ambíguo e contraditório. E aí vem a última questão: quais são os aspectos da poesia de Camões que podem ser percebidos na letra da música de Caetano? Sabedores de que essa fase da literatura portuguesa, na qual a poesia não encontra harmonia entre a vida ideal, marcada pela busca do amor, e a realidade concreta, onde pode predominar o desajuste entre o que se deseja e o que se consegue. Então aqui vocês vão fazer um paralelo entre a música do Caetano e o poema. Quais os sentidos que os dois comungam, que os dois eulíricos comungam acerca do amor. Então vocês vão fazer aí uma comparação entre o poema e a música em si. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que eu os tenha ajudado a compreender as questões. E se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou pelo grupo. Estou sempre à disposição. Para vocês aí eu deixo um pensamento. A vida é como um jogo, o destino dá as cartas, mas é você que decide o que fazer com elas. Então, bons estudos, se empenhem, façam as atividades para que vocês possam vencer mais essa etapa escolar. Um abraço e fiquem todos com Deus.